Bom, Mercúrio na casa 3. O Mercúrio, como o Ed falou no começo, acho que você chegou a falar, ele rege o signo de Gêmeos e ele rege também o signo de Virgem. Mercúrio na casa 3 é a casa dele, altamente potencializado. Né? Ele é o dono daquela casa. Exatamente, é aquele que você literalmente tem que costurar a boca dele, porque ele não vai parar de falar. Então vai ser aquela pessoa falante, né? Uma pessoa que vai ter um vocabulário muito bom, porque assim, é uma pessoa muito curiosa. Esse Mercúrio aí, ele vai dar uma facilidade, uma agilidade de pensamento, né? Não só na parte da comunicação, mas uma agilidade também na parte de aprendizado também. Né? O aprendizado é uma pessoa que vai ter facilidade para pegar as coisas. Também, assim como o Sol, né? Mas muito mais o Mercúrio aí, como ele tem aquela coisa de aprender rapidamente e várias coisas. Porque tem aquela coisa, não é só, ele pode ter a dificuldade de se aprofundar também nesse conhecimento. Pode ficar meio chato para ele ficar direto numa coisa só. Então é aquele que a gente costuma falar, né? Que está assistindo televisão, está ouvindo uma música e está estudando algo que ele precisa. Ele faz isso com muita maestria. Ah, de verdade. O que mais? Uma pessoa muito interessado. Né? Interessado mesmo, é uma pessoa curioso, que quando né? ele tem curioso, quando ele tem algo assim que ele gosta. Outra coisa, uma pessoa muito motivada a fazer cursos. Como gosta de fazer cursos, né? É um atrás do outro. Gosta de estudar, né, Jan? Gosta de estudar. Né? É uma pessoa que está muito predisposta a isso. Né? Como eu falei, a parte do vocabulário dele eles têm muita facilidade para se comunicar de uma forma clara e muito objetiva também. Esse Mercúrio, ele dá essa agilidade. Preocupa-se também em manter bons relacionamentos com esses vizinhos, com esses parentes, com os irmãos, com os primos. Apesar que, assim, como é Mercúrio, pode dar também uma certa... Como que eu posso te dizer? Não vai ter bolinho de chocolate. Não vai ter bolinho, é prático. É prático. Entendeu? Isso aí é com a lua. Fofura, não tem fofura de lua. Não é mimimi. Pelo contrário, às vezes pode até passar um pouco batido e depois ele fala, puxa vida, esqueci de tal coisa, porque é muito racional, é muito mental, né? Ele pode se tornar... Ser bom, Jean, ele vai ser bom nas reuniões de síndico do prédio, porque ele vai ser muito prático na hora de falar, falou... Exatamente. E vai questionar bastante, né? Porque também tem essa questão. Né? São questionadores. Em Gêmeos, né? Já que a gente estava falando do Mercúrio em Gêmeos, ele tem muita facilidade também, ele vai ter muita facilidade, uma tendência para negócios, para negociar, facilidade para o comércio. Tem muitos comerciantes que têm essa posição. Para ele é muito prático lidar com isso. São os pensadores, bons alunos. Né? São pessoas assim que, como eu falei, não tem dificuldade de aprendizado, né? Então é aquele aluno que o professor não vai ter problema com ele, né? Ele vai questionar, isso ele vai. Talvez você fale uma informação para ele, ele vai querer buscar um pouco mais além disso também, né? Por essa curiosidade. E as relações com os irmãos e primos e parentes também tem bons relacionamentos. E assim, alguns também podem se tornar responsáveis pelo irmão. Como que eu posso dizer? Ele pode... mais velho mesmo? Isso, como se fosse Lua, isso. Né? Exatamente. Mesmo sendo o irmão mais novo, ele pode assumir o papel de irmão mais velho, né? De irmão mais velho. Alguma coisa assim, isso. Com o Virgem, né? O Mercúrio regendo Virgem, aí você não vai ter o bambambam do Gêmeos, aquela coisa do espirituoso, da agilidade, não. Gêmeos, do falador. Do falador, não. Virgem aí já dá uma característica mais analítica, né? Uma mente mais analítica, mais observador, mais organizado, né?
uma memória também excelente, fácil também. A facilidade de aprendizado é a mesma, tanto de Gêmeos quanto do Virgem. Mas o Virgem, ele é aquele cara que, por exemplo, o Mercúrio em os Gêmeos, ele vai falar, ele vai estar aqui, ó, tá processando aqui, ó, o mental dele é muito ágil, né? O Virgem, ele precisa de um método, né? Então ele é aquele que vai anotar tudo. Ele vai anotar até a respiração que o professor deu a mais, ele vai falar, opa, respirou a mais aqui. É mais ou menos isso. Por quê? Por causa dessa facilidade analítica que ele tem. Então, para ele normalmente são pessoas que criam métodos de estudo, né? Posso dar um exemplo? Lá na tal reunião do condomínio, o Mercúrio em Virgem vai organizar a reunião, vai organizar o horário, vai fazer a planilha, o roteirinho, de tudo que tem que falar. Na hora de falar, o Mercúrio em Gêmeos vai lá na frente fazer o showzinho e falar tudo. Exatamente. Ele acha pelo em ovo, por incrível que pareça, ele consegue achar um pelinho no ovo. Né? Então, são bastante críticos, né, nessa parte. A tendência é ao perfeccionismo também. Sim. Ele vai ser crítico também com essas pessoas. Com os irmãos, com os vizinhos. Né? Os primos, os parentes. Ele vai ser crítico da família. E a gente esqueceu de falar, eu também esqueci, que a Casa 3 também rege o dirigir. Então, por exemplo... o trânsito. Isso. Então, eu diria que o virginiano vai ser, o que tem Mercúrio em Virgem, vai ser aquele que vai dirigir tudo direitinho. Dentro das leis, né, com... Se é a 50, ele vai certinho. 50, tudo certinho. A questão para o virginiano, a questão gramatical, o vocabulário bem colocado, isso para ele é fundamental. Isso pode dar namoro ou não, né? Como eu sempre digo, se o crush chegar e falar, hoje eu tive um problema, o crush virou problema. Porque ele já não vai ser mais crush.